Bem-vindo ao canal Lidiane Lisboa! Prazer te receber aqui. E hoje eu tenho oficialmente o meu primeiro convidado. E não podia ser outra pessoa, além do meu parceiro de vida. Ele que sempre tá aqui, só que do outro lado da câmera. Hoje ele veio para compartilhar a experiência dele com análise de perfil comportamental. Rodrigo também é analista. E top, hein? Dos melhores! Com vocês, o meu esposo, o meu parceiro de vida, o pai do meu filho, um dos melhores analistas comportamentais, se não for o melhor que eu conheço. Rodrigo Mendes. Bem-vindo, meu amor. Obrigado. Como é que eu começo? Então vamos fazer assim. Eu preciso falar pra câmera. Eu preciso falar pro público a nossa história. Yes. Gente, vocês já sabem qual é o perfil do Rodrigo? Você vai revelar aqui? Eu já revelei, né? Já. Eu já revelei no programa. Então, o que a gente vai fazer? A gente pode se entreolhar e a gente também pode olhar pra câmera pra olhar pro público. Tá bom. Combinado? Combinado. Vamos começar então. Vamos, amor. Conta primeiro a sua história. Como é que foi pra você, assim, lá do início, lá atrás, né? Então, antes do software que a gente utiliza hoje. Conta lá do início, lá quando você começou, há 10 anos atrás, quando a gente começou a nossa história. Vai. 10 anos atrás. Tem a história, né? Tá sentado? Ah, já sei. Antes de você começar, faz o seguinte. Antes da gente começar. Curte, comenta, compartilha, dá like. Vamos divulgar, vamos fazer essa comunidade crescer. Combinado? Agora a gente pode começar oficialmente, amor. Manda ver. Vamos. Você já comentou antes de que no vídeo anterior, tempo, história, podcast que você criou com relação à atividade que nós já executamos. E é interessante porque isso foi muito natural. Muito natural nosso. Meu jeito de falar, ela já falou, é mais calmo. Eu já vou falando essas coisas ao longo do vídeo para entender com o que eu falo, o que eu estou comunicando. E começamos já desde o início a falar sobre comportamento, a falar sobre perfil. A empresa que eu trabalhava, nós fazíamos atividades com os funcionários para poder ter um melhor desempenho, uma melhor execução das atividades, uma tarefa, as atividades que eles estavam executando e tudo papel. E era interessante, gente, porque assim, tanto eu e o Rodrigo, a gente conheceu a Sétimo no ambiente corporativo. Então, a gente só enxergava uma ferramenta corporativa, uma ferramenta para melhorar o desempenho dos funcionários, da equipe. Uma forma de nos alinharmos enquanto funcionários, enquanto cargos, enquanto gerente ou coordenador e equipe, para facilitar com que quando diz alguma coisa o outro entenda o porquê que está pedindo algo seja executado daquela maneira. E aí lá atrás a gente pegava um montão de papel, fazia aquilo tudo à mão para poder conseguir ter um resultado lá na frente. Conta a história de que você tinha uma equipe de mais de 30 pessoas. A gente namorava na época. E eu fiz isso várias vezes em outros clientes que eu passei, de tanto que eu gostei do resultado disso. Eu tinha 2 análises que nós fazíamos e nela tinha pontos que avaliávamos, né? Eles se avaliavam, eu avaliava também na posição de coordenador, avaliava alguns pontos que eram do perfil deles, coisas que as pessoas têm, por exemplo, quando tem pessoas que têm necessidade de falar, tem pessoas que têm necessidade de se sentir no controle, no comando e tudo mais. E isso era avaliado, tem gente que percebe isso em si, tem gente que não, tem gente que precisa ter esse encontro. E aí nesse encontro que nós tínhamos, nós conversávamos sobre isso. Mas antes ele pegava um montão de papel, dava umas 10 folhas por funcionário, entregava uma para ele e eu fazia uma. Nós sentávamos juntos e era um trabalho bom, prazeroso, tanto que eu repeti em mais uns 3 ou 4 clientes essa mesma atividade. Não tinha essa qualidade que a gente tem hoje. Não tinha, né? Lá isso é 10 anos atrás, mais ou menos. Essa história é muito engraçada porque Rodrigo tinha uma equipe de mais de 30 pessoas
E aí eu me lembro da gente solteiro. A minha cama era uma cama de Espalhando papel na casal. cama. E aí tinha que imprimir tudo, tinha que grampear, ele tinha que preencher, assinar. E a gente virando noite fazendo isso. Apaixonados, desde sempre, pela análise de perfil comportamental. Então, essa é o nosso início com essa ferramenta. E aí, quando virou a chave para você? No vídeo anterior, eu divulguei a minha história. E aí eu te conto, se você ainda não viu, espera terminar esse vídeo e depois corre lá para conferir qual foi a minha história pessoal com análise de perfil comportamental. E a sua, amor? Conta pra gente. Como é que foi a sua análise? Quando que você entendeu que essa ferramenta não era só uma ferramenta corporativa, não era só uma ferramenta para integrar a equipe, para selecionar pessoas, para desenvolvimento profissional, mas também uma ferramenta de desenvolvimento pessoal e conjugal. Primeiro vai no pessoal. Quando eu me vi num momento que eu estava buscando mudar a minha forma de trabalhar, mudar a minha forma de me comunicar com as pessoas, mudar a minha forma, que eu vi que o que eu estava fazendo já não era suficiente, e eu pensei assim, eu quero fazer mais. E aí, nesse momento que apareceu, que a gente encontrou essa ferramenta, essa análise completa que a gente está utilizando, eu vi nela e falei assim, eu preciso ver isso daí. Eu preciso ver como que isso funciona. Olha o meu perfil falando alto. Eu preciso ver como que isso funciona. Eu preciso ver o que é isso aí que está fazendo. E eu quero fazer isso comigo primeiro. E inclusive eu coloquei esse como um dos marcos de que isso ia fazer, essa análise ia fazer diferença na minha vida. Ou seja, eu já criei aquela expectativa de que aquilo ia funcionar para mim. Eu vi essa oportunidade como isso vai mudar a minha história. E mudou. Eu, mesmo sabendo que Lidiane ia fazer, de que depois eu ia fazer, eu ainda contratei uma pessoa para fazer a minha análise de perfil comportamental completa, com o relatório, com a devolutiva, e mudou minha cabeça de ver aquilo ali. E quando trouxemos isso para relacionamento pessoal e conjugal principalmente, mudou tudo. Até com o meu filho de 3, na época ele tinha menos ainda, né? Ele tinha 1 ano e pouco. Tinha 1 ano. Mesmo com 1 ano e pouco, já com 2 anos, mudou toda a forma de ver o comportamento dele, as reações dele, as minhas reações com ele, quais são as minhas necessidades de falar, quais são as minhas necessidades de ser ouvido, quais são as minhas necessidades e não só as minhas, mas como as da Lidiane, as do Luca. E aí eu pude passar a respeitar mais a Lidiane, eu pude passar a respeitar mais o Luca, eu pude passar a me respeitar mais. E quando isso foi se tornando cada vez mais com fluidez, com uma facilidade de interpretar, foi expandindo para os pais, para os amigos, para interpretar quem está à minha volta. E aí não ficou só num âmbito profissional, ficou no Rodrigo. O Rodrigo consegue hoje olhar para as pessoas com uma forma diferente. E uma coisa que eu falo para todas as minhas devolutivas de perfil comportamental, já foram mais de 60, já mais. Eu falo para todos, mais me ensinou a amar mais as pessoas. E olha que ele já ama bastante, hein, gente? Esse para mim é o ponto forte. Porque eu passo a olhar para as pessoas da maneira como elas precisam. E não só da forma como eu gostaria que fizesse assim comigo. É bom ver desse jeito, funciona. Mas se eu fizer também isso com aquela pessoa, olhar para ela e falar assim, olha, ela precisa de tempo. Aquela pessoa ali precisa ser ouvida, deixa dela falar o que ela precisa falar. Aquela outra pessoa. E aí eu fui tendo uma melhor qualidade de relacionamento com as pessoas que estão à minha volta. É muito impressionante, gente. Se deixar, eu vou ficar aqui ouvindo, porque eu sou muito apaixonada por ele. Eu amo a perspectiva do Rodrigo, porque assim, o Rodrigo ele tem uma perspectiva estável, né? Porque ele ele é estável e influente. Eu sou influente. Dependendo da época que eu faço a análise, pode ser que a minha dominância apareça. Mas geralmente não aparece, só aparece influente.
Então eu sou muito intensa, né? O Rodrigo, as pessoas me acham muito dominante por isso, né, amor? E aí, qual é a sua percepção como analista e como meu esposo em relação ao meu perfil? Então, Já que eu abro chave das pessoas, né? Vou deixar ele abrir chave minha pra vocês. um ponto muito importante para o influente. Ele precisa ser ouvido, no caso ela, vou falar como ela porque ela está aqui comigo. Ela precisa ser ouvida, precisa ser validada naquilo que ela fala, ou seja, precisa de um retorno. Eu não gosto de falar sozinho. E gosta de que tenha uma interação na fala. O que fala com relação ao perfil dominante é por causa da intensidade com que fala, como se quisesse ter uma voz mais ativa, uma voz mais forte, mais intensa na comunicação, e que fosse só a voz dela. No caso, como é influente, não, ela quer falar, ela quer ter uma voz ativa, mas ela quer ser ouvida. Com relação ao estável que ela estava falando, se você prestar atenção na minha fala desde o início, eu vou me programando para o que eu vou falar, já vou me preparando para o que eu vou dizer, para chegar aqui agora e você vê que toda a minha gesticulação é para dizer, e eu, minha tom de voz, eu preciso me programar. Se chegar para mim e falar assim, vamos gravar um vídeo agora sobre isso, eu travo na hora. Mas ele já destrava muito mais rápido. Né? Por quê? Porque tem uma previsibilidade, porque é treinável, né, amor? Totalmente. Esse é o ponto alto dos perfis. Que a gente consegue encontrar o nosso ponto, os nossos, né, que são mais de um, que são favoráveis, que são fortes, que nos potencializam e desenvolver. E a gente identifica aqueles pontos que precisam de desenvolvimento, que pode estar mais fraquinho, né? E é muito interessante porque, assim, Rodrigo, o que Rodrigo me agregou muito, né? Porque o Rodrigo, ele é muito generoso, a visão dele é muito generosa em relação ao outro. Então, quando a gente começou a entender que a análise de perfil comportamental não era somente para o âmbito profissional, e sim, primeiro para o âmbito pessoal e que poderia impactar os relacionamentos e como impactou o nosso relacionamento, porque a gente conseguiu verbalizar, fazer acordos sobre a nossa comunicação, sobre os nossos desafios, sobre os problemas que nós tínhamos para resolver, o que nós temos ainda para resolver, questões do dia a dia, fica muito mais fácil e respeitoso. Isso que o Rodrigo fala, que ele ama mais ainda as pessoas, é exatamente nesse ponto, porque a gente consegue respeitar o outro, porque a gente entende quais são as necessidades do perfil. Não é uma questão de imposição, não é uma questão de achar que o outro está fazendo para provocar de propósito. O outro faz assim porque é a melhor maneira dele fazer. Então, quando começa essa questão do respeito, move principalmente essa parte conjugal. E o Rodrigo ainda acrescentou a questão da educação do nosso filho, que eu acho que é extraordinário, né, amor? É algo que... Esse é um ganho que... Incrível, né? Independente a qualquer coisa, já vale tudo. Porque vou falar de perfis para vocês entenderem e levar para vocês, para a estrutura de vocês. Quantas vezes você já se perguntou como é que todo mundo não faz desse jeito? Por que querem que eu não olhe para detalhe? E quando o detalhe leva a uma outra interpretação como qualidade ou aquilo que é muito importante para você, ou como que aquela pessoa consegue ir lá e dar a cara para fazer alguma coisa, e quando você fala assim, não, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, eu preciso... e vai se preparando para fazer. Ou tem gente que quer falar, bota tudo para fora e depois, opa, peraí, deixa eu pensar o que eu falei, e aí já foi, já falou. Foi. E isso já vem apresentando desde pequeno. Um mais quietinho, o outro já mais agitado, e aí você passa a saber como se comunicar com essa criança ou com esse adulto. Mas no caso a gente está falando sobre a criança. E com relação ao Luca. Pra você que tá... Deixa só a gente situar, né? O Luca é o nosso filho que tem 4 anos. Né? Então, eu e o Rodrigo, nós estamos juntos há 10 anos. Esse mês faremos 7 anos de casado e o nosso filho acabou de completar 4 anos. Então, isso que o Rodrigo vai falar agora, perdão, amor, te cortar, só para você entender que, assim,
a qualidade do relacionamento, da interação que nós podemos ter com o nosso filho, que nós estamos tendo com o nosso filho por conta das informações, por conta da análise de perfil comportamental. O quanto que já a gente evitou desgaste, problema, briga pra tomar banho, pra comer, coisa que... Conflito diário, que você, aqui na nossa casa acontece, não sei se nem na sua, acho que sim, né? E com relação a isso, a gente evita com que muita coisa aconteça ou já se olha para uma realidade. Quanta coisa já aprendeu com a maturidade que não faz hoje. Por exemplo, eu com 35 anos não faço mais o que o Rodrigo com 15, 16 anos fazia. O que é isso? É maturidade. Eu experimentei algumas coisas ao longo do tempo. Agora, percebi que tem coisa que podia ser muito abreviada por conta de conhecimento de perfil, porque eu já sabia que eu precisava daquilo, eu não precisava ficar me massacrando por olhar para uma outra pessoa que faz de um outro jeito e achar que eu tenho que fazer daquele jeito. E é muito interessante isso no relacionamento com os pais, porque o Luca, ele vem apresentando como que a gente faz em relação à criança, né? A gente não define, a gente não fecha um perfil, certo? A gente observa e a gente tem um entendimento que a criança tende a desenvolver determinado perfil. Então a gente não tem assim, fecha que ele é isso ou que ele é aquilo. Então eu não vou abrir para vocês porque ele é uma criança, para preservá-lo. Mas nós temos uma habilidade, a gente entende que o Luca tem uma habilidade de liderança, certo? E a gente consegue mapear e tem as características que possivelmente vai se confirmar ao longo dos anos. Ele tem 4 anos, então muito provavelmente até os 14 anos a gente confirma com certeza absoluta o perfil que ele é. Mas nos 7, quando ele fizer 7 anos, que ele tiver uma parte de solidificação neural, que é quando a parte dele neural vai estabelecer, que a criança desenvolve até os 7 anos, a gente já vai ter uma confirmação se o que nós estamos observando em relação ao comportamento dele, de fato, vai se consolidar. Mas o interessante é que o Luca, ele tem uma habilidade de liderança. E aí, posso contar, amor? Pode. O Luca tem uma habilidade muito forte de liderança. Aí você imagina, eu e Rodrigo gentil toda a vida, essa agitação, essa influência, essa intensidade toda. Aí o Rodrigo vira pra mim gentilmente: amor, o que você quer comer? O que você quer fazer? E eu olho pra ele, quero agradá-lo, já aprendi que não posso atropelá-lo, já aprendi que ele faz isso comigo por gentileza. Aí olho pra ele e falo: amor, mas o que você deseja? E a gente fica naquele romance de casal e naquele respeito que a gente ao longo dos anos desenvolvemos, né? Porque respeito também é desenvolvido. E aí um belo dia o nosso filho chega pra gente e fala: como, amor? Ele diz tudo que a gente tem que fazer, que é ele mandar na casa. Aí ele vira e fala: faz assim, 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 assim. Aí uma das primeiras vezes que ele fez isso, a gente tava na cozinha, assim, nesse romance, e a gente parou, olhou assim pra baixo e levou um susto com aquele serzinho pequenininho falando daquele jeito com a gente. E aí, qual foi a estratégia que a gente utilizou? A gente não pode negar uma habilidade que ele tem de liderança. A gente não pode negar uma habilidade que ele vem demonstrando. E mais, o Luca é homem. Então, ele é um líder. Como ser humano, todos nós somos líderes. Como homem, ele vai ser o líder da família dele. Gente, a gente parou, olhou um pro outro e falou: ok, o que faremos com esse pequeno líder? Qual foi a estratégia? Nós entendemos que o Luca é um líder em treinamento. E aí nós, ao invés de negarmos a liderança dele, ao invés de nos sujeitarmos à liderança dele, porque provavelmente você conhece casos de pais que se sujeitam à liderança do filho porque estão cansados, começam a medir força para dizer que quem manda aqui sou eu. Graças a Deus nós tivemos a orientação, né, pelo Espírito Santo e pelo conhecimento que nós temos, obviamente, que o Luca é um líder em treinamento. Então nós sentamos com ele explicando que quem é o líder? O papai. Quem é ajudante do líder? A mamãe. E quem é o líder em treinamento? O Luca. Então com isso a gente direciona, a gente não nega o que ele é, mas a gente explica pra ele que ele é um líder em treinamento, que ele ainda não está apto a exercer a liderança dele
plenamente. E aí a gente cria momentos que ele pode liderar. Então, quando a gente está caminhando na rua, a gente pergunta para ele: filho, qual é o caminho que você quer fazer? E ali a gente dá a oportunidade dele extravasar essa liderança que ele tem de uma forma contida, de uma forma que a gente consegue prever quais são as possíveis alternativas e essas alternativas serem seguras para todos. E continuando sobre o perfil, quanto mudou para nós, essa parte do dominante, influente, estável, conforme, é uma parte dele. É isso. É uma parte dele. Quando nós entendemos sobre valores, Uau. isso constantemente eu venho levando para outros momentos, para relação com profissional também, mas relação pessoal, conjugal. Por exemplo, eu vou falar de um deles que nós temos. Valor de conhecimento alto. Uhum. Então, nós buscamos, se você prestar atenção nos vídeos, nas falas, no podcast que a Lidiane fez sobre a história dela, vai prestar atenção que a fala vai sempre: eu estudei, eu fiz, eu procurei saber, eu procurei entender, eu procurei saber para poder vir aqui e falar, para poder chegar a ensinar. Então, esse valor de conhecimento que faz com que queira saber, queira entender, sistematizar o conhecimento, essa é uma das coisas também que é abordada lá. E aí eu passei a entender que ela está fazendo isso não é por insegurança, não é porque não quer fazer, é porque é um valor importante para ela. E valor é o que move. Valor é o que faz levantar dali e sair para lá. Se eu quebro aquele valor e não impeço com que ele aconteça, provavelmente eu quebro todo o restante. O outro... introversão e extroversão, que me perguntam bastante. Isso, a forma que você capta, a forma que você... como que você gerencia as informações que você recebe. Como se falasse assim, não, ela é extrovertida. Esse é que tem que tomar cuidado. Tem que ter cuidado, gente, porque assim, não necessariamente, porque assim, a gente sempre costuma falar muito isso nas nossas devolutivas, que aquilo ali não é uma verdade absoluta, mas é um indício, um forte indício. Então a gente precisa também, aí vai da percepção do analista, né? Porque se você pegar um analista que não tem experiência de mercado, que não tem experiência, pode te levar para um caminho que não é o melhor caminho. Então a gente precisa observar quem está do outro lado, observar o nosso cliente, observar se aquilo ali está fazendo sentido para ele, observar a história dele, né? Como criar rótulos. Exato. A gente sempre fala isso, né? Criar rótulos para o que a pessoa é. Falando de uma forma da Bíblia igual nós temos feito, a única coisa que pode dizer quem você é a Bíblia. O restante, esse do assessment, ele ensina, apresenta muita coisa do comportamento. Sim. E uma tendência muito forte. Por exemplo, a Lidiane, ela tem uma extroversão muito alta. Eu não. O que isso significa? Isso significa que muito mais frequência eu preciso ter um tempo quieto, sozinho na minha. Isso não quer dizer que eu tô mal, que eu tô chateado com ninguém, que alguma coisa me fez mal, nada disso. Pode pegar pessoas próximas a você, que estão sempre falando, rindo, brincando. Tem um momento que ela chega quietinha, todo mundo se espanta e fala assim: o que aconteceu com você? E ela tá no momento introvertido dela, que ela tá pensando no mundo interior, nas coisas dela. Porque nós não somos 100% uma coisa só. Eu posso ter uma extroversão muito alta, como tenho. Mas eu falo para Rodrigo assim, quando eu tô em um processo de criação, quando eu tô em um processo de criar um novo produto, de criar um novo projeto, eu falo para ele que eu preciso pensar. Eu preciso de tempo para pensar, eu preciso ficar quietinha para pensar, porque é a hora que eu preciso colocar as minhas ideias no papel, é a hora que eu pego meus post-its e vou saindo, enchendo o escritório, enchendo a porta do guarda-roupa, porque é a minha forma de ficar comigo. Mas só que veja, a minha introversão, até ela acaba sendo uma extroversão, porque eu tô no meu momento, mas eu tenho necessidade de deixar marcas, de deixar um rastro que eu coloco pra fora. No exterior. Eu tenho essa necessidade de botar pra fora, de fato. Mas isso não significa que eu seja 100% uma coisa só. E aí...
continuando sobre o que esse perfil, o que esse assessment todo trouxe pra gente, chega uma hora que eu olho lá e tem competências. 16 pontos que lá fala sobre comando, sobre extroversão, paciência, persistência, concentração. Eu tenho uma quantidade de pontos lá. E aí eu olhei pra mim de uma maneira, eu falei assim, olha, essas coisas aqui eu preciso, então eu vou administrar, vou estudar, no meu caso de valor de conhecimento, eu preciso desenvolver melhor essa habilidade. E a forma que o Rodrigo desenvolve é estudando, então ele vai estudar tecnicamente, teoricamente, vai encontrar a forma de praticar. Se você que tem equipe ou que trabalha com pessoas e que precisa de comando e que vê que aquilo está desafiador demais ou precisa de controle, trabalhar com um monte de planilha, aquilo te incomoda violentamente ou gosta muito só de olhar para a planilha, não quer olhar para as pessoas, mesmo estando em uma função que execute isso. Vê como vai completando o todo. Por isso que quando eu falei no início que eu não conseguia olhar mais só para o profissional, eu olhei para o todo, porque dentro da minha casa eu tenho que também administrar todas essas competências. Exatamente. Na vida, dentro da minha vida com os meus pais, eu tenho que administrar competências. Dentro da minha vida com amigos, eu tenho que administrar competências. É uma ferramenta muito completa. Muito completa. E uma das possibilidades que a gente tem dentro do software é fazer o DNA, né? Que é exatamente eu pegar o meu perfil, o perfil do Rodrigo e a gente fazer uma junção dos dois. E aí ver o que é alto nos dois, ver o que os dois precisam desenvolver, ver o que os dois... Por exemplo, quem é na sua casa que cuida das finanças? Ou se ninguém quer ver isso, já começa a ser um indício. Quando que os dois querem ficar dizendo tudo que tem que fazer, ou só um que diz o outro sempre aceita e guarda para si. Isso tudo vai dizendo sobre perfil. E o assessment, esse perfil, ele trouxe toda essa qualidade dentro do nosso relacionamento. Fez todo sentido pra gente. E assim, fez com que a gente se respeitasse mais pessoalmente, fez com que a gente se respeitasse mais conjugalmente, fez com que a gente se respeitasse mais como pais, né? Então eu passei a respeitar, a entender melhor e a respeitar o Rodrigo como pai do meu filho, porque é importante a gente ter essa diferenciação. Então assim, o casamento é 2, eu e ele. O Luca não faz parte do nosso casamento, o Luca faz parte da nossa família, o Luca é resultado do nosso casamento. Então assim, coisas entre homem e mulher a gente vai resolver só eu e ele. Coisas relacionadas à nossa família, uma decisão, algo que vai impactar, aí nós temos que pensar no âmbito dos 3. Então isso é muito importante, porque a gente começa a perceber qual é o lugar de cada coisa, quem está em cada lugar. E como a gente é conselheiro matrimonial também, a gente entende muito do perfil e de quem está apto a exercer, porque tem as funções que é do homem. Tem as funções que é da mulher, que são da mulher. E tem as funções que é inerente à vida, ao casamento, à família. E aí fica muito mais fácil quando a gente entende quem tem a melhor habilidade para desenvolver ou para cuidar daquela função que é da família. Fica mais leve, fica suave, diminui os problemas por achismo ou interpretações terceiras, ou seja lá o que for. Deus ele nos fez perfeitos. E isso, voltando para aquilo que eu estava falando sobre isso, a Bíblia diz quem nós somos, Deus ele nos fez perfeitos. Se eu ficar dizendo muita coisa contra isso, eu estou só adiando uma coisa que está dentro, já está pronta dentro de mim. Já está trabalhado, eu preciso ali olhar para aquilo com carinho, porque você já sabe o que te incomoda, você já sabe o que você gosta. Pode ser que tenha dificuldade de expressar, mas se você faz alguma coisa, você gosta, você já se sente feliz, o peito estufa, fica mais tranquilo. Quando você faz uma coisa que te incomoda, você já começa a reclamar na sua cabeça, falar um monte de coisa, e você acha que isso vem de onde? Que é isso que está dentro de você? Quando tem outras pessoas que para a mesma atividade, para a mesma
função, elas fazem com mais prazer, outras fazem com menos, e aí nós vamos olhando para quem tem habilidade para cuidar disso, para quem tem habilidade para cuidar daquilo. Eu falei da finança porque normalmente é o mais fácil para olhar do detalhe, daquele que gosta de botar o conta, botar quanto tem, botar o quanto que vai fazer, programar o que vai ser para frente. E é muito interessante, porque às vezes eu já trabalhei com uma pessoa assim, tive uma cliente, que o marido extremamente dominante e ele controlava as finanças. Mas ele não tinha a habilidade de planejamento que ela tinha. Que ela tem, na verdade, né? Porque ela é estável. Então, juntou o útil ao agradável, porque ela conseguiu planejar toda a parte financeira e quando ela fez, no primeiro mês que ela fez esse realinhamento, eles economizaram 5 mil reais. Porque ele consegue administrar, ver lá na frente, investir, colocar em bolsa, mas ele não tem aquele planejamento a médio e longo prazo. Ele é muito imediatista. Então, quando ela fez análise de perfil comportamental, que ela entendeu a habilidade dela em planejar, ela passou a ser uma executora do planejamento. E aí eles se fortaleceram financeiramente, enfim, tem uma história linda. Estão casados, são felizes. Muda tudo, muda porque um ajuste que faz de ninguém tá medindo força, os dois não estão mais dizendo eu que mando, você que faz isso, eu vou perder o controle financeiro se eu passar para ela ou para ele, eu vou deixar, não, os dois se alinham, um faz o que mais habilidade, o outro faz o que tem habilidade, e aí fortalece muito o andar junto, o caminhar junto, o estar aqui falando um com o outro, porque eu sei o quanto é importante para ela me ouvir quando muitas das vezes eu não sou quem procura para falar ou para conversar, é ela que procura, que pede, mas eu sei da importância que é fazer, de conversar, de estar tudo mais. Ela sabe da importância que é eu ter a previsibilidade, dizer para onde que tem que ir com uma certa antecedência. Rodrigo, quando que você consegue fazer isso para mim? Com uma forma suave, tranquila, sem impor, sem eu me sentir que está sendo imposto. Sem cobrança. Sem e sabe o que é cobrança. muito interessante? Tem dica de comunicação sobre isso, tá? Procura aí que você vai ver a dica de comunicação em relação a isso. O mais importante, amor, é ser de verdade. Quando a gente faz análise de perfil comportamental, não é pra gente ser um robô, não é pra gente ser outra pessoa, pra gente se transvestir de uma outra pessoa, não. É pra gente ser de verdade, é pra gente potencializar a nossa melhor versão. Quando eu falo pra ele, eu tô falando de verdade. Não é assim, porque você tá manipulando, você tá mexendo. Não, lógico que não. E se fosse, ele ia perceber, obviamente. Tô falando com um profissional, com um analista de comportamento. Então, se não fosse de verdade, ele ia perceber. Então, acho que uma das maiores dicas de comunicação que eu gosto de passar para os meus clientes de realinhamento de comunicação é exatamente essa. A gente precisa ser de verdade. E para ser de verdade, a gente precisa de autoconhecimento. E a análise de perfil comportamental nos traz esse autoconhecimento muito rápido, é muito imediato, pela qualidade, pela quantidade de informação e pela presença do analista, um analista amigo, um analista ali preparado, apto a te dar essa devolutiva com todo carinho, todo respeito, todo amor. Tem gente que parece que tirou um peso das costas quando faz a análise de perfil comportamental. Exatamente, é verdade. Tem gente que parece que tirou, que aquilo que ela carregava achando que ela tinha que fazer, porque ela via sei lá quem fazendo, ela vai fazer, opa, peraí. Ontem eu encontrei com uma pessoa que fez análise de perfil comigo há alguns dias. E aí ela virou pra mim e falou assim, nossa, super funciona mesmo. Olha, eu fiz e funcionou. Você me explicou e eu falei assim com o fulano e funcionou e foi de verdade. E a pessoa tava rindo, feliz com os resultados. Então esse é o nosso objetivo, né, amor? É a gente viver. E essa verdade que a gente vive fez tão bem pra gente que a gente resolveu contar isso pro mundo todo, né? Tá aí, vai ficar disponível, pode ver quantas vezes quiser. E quero te agradecer. Muito obrigada. Obrigada por você ser meu maior incentivador. Obrigada por você acreditar em mim, né? Por você... O Rodrigo, ele cuida de toda essa parte aí, né? Ele que cuida da parte financeira e ele que também cuida dessa parte operacional de como é que funciona, como coloca no ar. A gente tem um amigo muito querido também que tá nos ajudando muito. E é isso, gente. Amor, muito obrigada.
Te amo. É um prazer sempre ter você aqui. Volte mais vezes, né? Gostou? Comente, compartilha, curte, coloca aqui embaixo. Quer ter ele mais vezes aqui? Quer fazer pergunta pra ele? Já pode colocar aqui, Pode ó. colocar. Que aí, quem sabe ele volta. Obrigada, meu amor. Gente, muito obrigada. Continue acompanhando os vídeos do canal, continue seguindo a gente nas redes sociais. Tem muita coisa boa por aí e vem fazer sua análise de perfil comportamental com a gente.